Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Uma feliz semana para cada um de vocês. É muito bom a gente estar aqui. Hoje é um dia muito especial, porque hoje a gente tem festa no céu. Amém? Festa no céu. Louvado seja Deus pela decisão do nosso irmão Céline Etienne, né? Isso aí? Nome francês mesmo. Esse é raiz, né? Etienne é até nome de cidade, nome de time, nome de tudo lá na França, né? É isso aí. Então, estamos aí, graças a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial. Novamente, nós estamos dando continuidade aos nossos domingos especiais de evangelismo, falando sobre Daniel. Nada disso seria possível se vocês não estivessem aqui, se vocês não estivessem comprometidos com esses domingos especiais, especialmente o irmão Juliano também, que patrocinou legal a gente aí, que é o líder do evangelismo, e todos vocês por estarem aqui. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Lembrando, o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, ele é mais atual do que a notícia que vai sair amanhã de manhã cedo. Você lembra disso, né? Eu venho falando isso aí todos os domingos aqui, né? E não é para você, crente, saber do futuro. O livro de Apocalipse e Daniel não é para isso. Não é para você descobrir o futuro, não. É para mostrar que Deus está, lembra? No controle da história. Ele está guiando os reinos desse mundo. E não só os reinos desse mundo, né, Renato? Mas também a sua vida. A sua vida, irmã Daiane. A sua vida, Charles. A sua vida individual, a cada um de nós. É uma mensagem de esperança para mostrar que Deus conduz a história dessa terra. Amém? Louvado seja Deus. Nós, hoje, estamos entrando em Daniel capítulo 8. Então, deixa sua Bíblia aí, aberta no capítulo 8 do livro de Daniel. Porque esse capítulo, assim como os anteriores, faz parte dos capítulos proféticos do livro de Daniel. Até agora, a gente viu 6 capítulos, os 6 capítulos históricos do livro de Daniel, onde a gente viu cada história, cada momento em que aqueles jovens passaram de dificuldade na Babilônia, onde eles precisaram permanecer fiéis a Deus no meio de um mundo pagão. E não só isso, depois a gente tem o resto do livro de Daniel, do capítulo 7 em diante, com as profecias. E hoje a gente entra em Daniel capítulo 8, onde fala sobre a profecia de um carneiro e o quê? E um bode. Isso é muito interessante porque, ao longo do nosso estudo aqui, a gente viu a primeira profecia no livro de Daniel que dizia a respeito de quem? De Nabucodonosor e o sonho que ele teve com a estátua. Cada metal dessa estátua representava o quê? Um reino, começando da Babilônia como cabeça de ouro, depois o peitoral de prata com a Medo-Pérsia, lembra lá? Depois disso, os quadris de bronze, a Grécia, e as pernas de ferro, que representa quem, irmãos? Vamos ver se você está afiado. Roma imperial, muito bom. Só que eu também expliquei aqui, falei para você, que as profecias, elas vão se seguindo, e cada vez que elas vão se seguindo, elas se ampliam, sim ou não? Dão um zoom maior. Por exemplo, se você pegar um celular do ano de 2005, um celular do ano 2010, um celular do ano 2015 e um do 2020 e tirar uma foto com cada um deles, obviamente o de 2020 vai ter a resolução melhor, sim ou não? A cada 5 anos você vai ver uma resolução melhor. As profecias é assim também. A cada profecia que passa, mais detalhes são acrescentados à história. A gente viu isso. E não para em Daniel capítulo 2 com os metais da estátua. A gente também foi até onde? Aos animais de Daniel 7, que representam os mesmos reinos de Daniel capítulo 2 da estátua. Começando com o leão, a gente tem a Babilônia, que era o símbolo máximo do reino de Nabucodonosor. Depois disso, um animal semelhante ao urso, que era maior sobre um dos seus lados e tinha 3 costelas na boca, simbolizando o reino da Medo-Pérsia. Depois a gente tem o animal semelhante ao leopardo, com 4 cabeças e 4 asas, simbolizando o reino de Alexandre o Grande, a Grécia, e os seus 4 generais, e a rapidez que o mesmo conquistou o mundo em somente 13 anos. E depois, Daniel, não conseguindo comparar com o animal na zoologia humana,
ele chama esse animal de um animal terrível e espantoso, que simboliza o Império Romano na sua fase imperial. Roma na sua fase imperial. Só que hoje, meus queridos, nós vamos adentrar a visão de Daniel capítulo 8, onde fala sobre dois animais. Só que o interessante é que esses animais, eles estão em um contexto. Você está com o livro aí, amor? Me empresta esse livro aqui. Esse livro aqui, Uma Nova Era segundo as Profecias de Daniel, do Mervyn Maxwell, o nome dele, ele vai falar que Daniel 8 ele se difere dos outros capítulos. Por quê? Porque a profecia de Daniel capítulo 8, ela está envolvida com o santuário do antigo Israel. Você lembra disso? Todos os animais da profecia eram animais usados no santuário. Por quê? O capítulo 8 de Daniel, ele tem um envolvimento com o santuário muito importante. A gente vai falar sobre isso nas próximas semanas. Mas você precisa sair daqui pensando nisso, lembrando disso. O livro de Daniel, e especialmente Daniel capítulo 8, tem um link com o santuário, com o antigo Israel e com aquilo que o judeu entendia como sendo santuário. Nós temos aí Daniel 8, trata de que, olha o que o slide fala, trata de um carneiro e um bode, significando a Média e a Pérsia, que é o reino carneiro, significava a Média e a Pérsia, e o bode que simbolizava quem? A Grécia. Como eu já gosto de estragar surpresa de cara, eu já coloquei aí o anjo falando para Daniel em Daniel capítulo 8, verso 16, 20 ao 22. Olha a parte que está aí em amarelo comigo. Ó. Aquele carneiro com 2 chifres que vistes são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é quem? É o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos do bode peludo, né, é o primeiro rei da Grécia, né? E ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo. Isso daqui, agora, não é Isaac Newton que está falando, como eu falei na última semana, não é Heródoto que falou, é a própria Bíblia que está identificando esses animais como sendo a Medo-Pérsia e a Grécia. Você está vendo a força disso aí? Você está vendo a importância disso? Olha comigo Daniel 8, verso 3 e 4. Olha só. Então, levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. Então você está vendo? A gente identificou esse carneiro, pelo que o anjo falou para Daniel, como sendo que reino? O reino da Medo e da Pérsia. Então, essa profecia aqui, ela começou com o reino da Média e da Pérsia. Por que não Babilônia? Já se perguntou isso? Por que essa profecia, ele não começou com Babilônia, e sim com a Média e com a Pérsia? Já. E foi adiante. Por um motivo. Nesse momento aqui, em Daniel 8, Babilônia já estava prestes a cair. Prestes a cair. E não fazia mais sentido mencioná-la. Estava faltando aí um ano e meio para a Babilônia cair. E, de fato, o anjo já tira a Babilônia da jogada. Isso eu acho muito interessante. Sabe por quê? Porque esse método de interpretação que os profetas usaram, que Jesus usou, que é o método historicista, compreende do tempo do profeta e vai até o tempo do fim. Toda profecia apocalíptica é assim. Começa no tempo do profeta e vai até o tempo do fim, o tempo que nós vivemos. Então, Daniel já estava prestes a viver no reino da Medo-Pérsia. Não fazia mais sentido citar um reino do passado, que era a Babilônia. Sim ou não? Então, ele começa falando da Medo-Pérsia, identificando esse carneiro como a Medo-Pérsia. E olha só que interessante. Qual era a característica dele? Olha, mas você vai ver que ele tinha uns chifres altos, mas um mais alto do que o quê? Do que o outro. E o mais alto subiu por último. Você lembra em Daniel 7 que aquele animal semelhante ao urso, que também simbolizava a Medo-Pérsia, ele era mais alto de um dos seus lados? E o que isso simbolizava, que eu falei para vocês? Isso simbolizava, obviamente, e a história comprova a Bíblia, comprova a profecia, Ciro ganhando poder e influência diante do povo. O reino da Medo e da Pérsia era um reino coalizado, eram 2 reinos juntos. Dário liderava um,
e Ciro liderava outro. Só que Ciro foi um cara tão influente, as pessoas gostavam tanto dele, e até a própria Bíblia chama ele de pastor. Isaías, né, pastor? Chama ele assim, Ciro é o meu pastor. Isaías fala que Ciro era usado por Deus, ungido de Deus. As pessoas gostavam tanto dele que a dinastia de Dário perdeu relevância e a dinastia de Ciro passou a reinar sobre a Média e a Pérsia, ou seja, ele se tornou o rei absoluto, cumprindo a profecia. Olha que interessante. Então, um chifre era maior que o outro. Um rei era maior do que o outro. E a profecia bate certo. Olha só. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para onde? E para o sul. Você está vendo aí? Lembra que o animal semelhante ao urso tinha 3 costelas na boca? E essas 3 costelas simbolizavam as 3 conquistas do animal da Medo-Pérsia, que foram qual? O Egito, a Babilônia e a Lídia. E o interessante é que o Egito, colocando do povo de Israel, que é o parâmetro da Bíblia, o Egito fica ao sul, a Babilônia fica ao norte e a Lídia fica ao ocidente, batendo bem a profecia, que ele dava amarradas para o norte, para o sul e para o ocidente, que foi justamente os reinos que ele conquistou, que Ciro e que a Medo-Pérsia conquistou. E continua. E nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Esse, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. A Bíblia vai dizendo que ele se engrandecia. Só que não para por aí. O que acontece? Agora vem um novo animal na história. Um novo animal na história, que diz assim, ó, Daniel 8, verso 5, vai dizer assim: estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Você lembra? Obviamente, a gente viu já que o anjo falou para Daniel que esse bode simbolizava o reino de quem? Da Grécia. Muito bom. O reino da Grécia. E o fato dele não tocar no chão mostra para a gente a força e a velocidade com que o reino da Grécia conquistou todo o mundo. Em 13 anos, irmãos, Alexandre o Grande conquistou todo o mundo de então. Um mundo que muitos outros reis demoraram 40, 50 anos para poder conquistar. Em 13 anos apenas, Alexandre o Grande conquistou todo o mundo. A Bíblia vai continuar dizendo que ele via sem tocar ao chão. E esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. E a gente viu que o anjo disse para Daniel que esse chifre notável era o primeiro rei da Grécia. E quem foi o primeiro rei do Império Grego-Macedônico? Alexandre o Grande. Então a gente vê que de fato isso acontece. E o que acontece quando esse bode se encontra com o outro, que é o carneiro? Olha o que diz. Dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, que eram esses 2 reis, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. E não para aí. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. E de fato isso aconteceu em uma das batalhas, foi na batalha de Cal-Gamela, onde que alguns governantes ali e alguns líderes do exército de Ciro e de Dário, eles poderiam, se eles ficassem, tem historiadores como Heródoto e Flávio Joséfo que dizem que se eles ficassem 1, 2 horas mais na batalha, eles tinham ganhado. Só que eles fugiram de medo e Alexandre o Grande triunfou. E isso fez com que Alexandre o Grande conquistasse todo mundo, estabelecendo assim o seu reino. Só que a Bíblia não para por aí. Ela fala que esse bode, ele se engrandeceu sobremaneira. E na sua força quebrou-se de o quê? Esse chifre notável. E, obviamente, a gente viu, biblicamente falando, que esse chifre notável entre os olhos era Alexandre o Grande. O fato dele ter quebrado, obviamente, profetiza a morte de quem? A morte do mesmo, a morte de Alexandre o Grande. E não foi isso que aconteceu? Com 33 anos de idade, Alexandre o Grande morre de uma forma precoce e fatídica. E ele deixou um filho recém-nascido para assumir o poder do seu reino.
Só que os 4 generais de Alexandre o Grande, olha só, 4 generais que são 4 chifres notáveis que nasceu no lugar daquele chifre notável. Quem são esses 4 generais? Ptolomeu, Seleuco, Cassandro e Lisímaco. Os 4 generais de Alexandre o Grande que assumem o poder do reino e, de fato, esse reino ele enfraquece, porque só pelo fato de estar dividido ele já enfraqueceu. Só que a profecia, ela profetizou, a profecia de Daniel mostrou para a gente até a morte de Alexandre o Grande, até o que havia de acontecer. Então você vai ver que, de fato, o reino de Alexandre o Grande foi dividido entre os seus 4 generais. E olha só que interessante, eu quero que você acompanhe comigo agora. Essa parte é muito importante. A gente viu na semana passada que a gente viu os 4 animais, a gente viu os 10 chifres que saíam da cabeça do último animal, que representava as 10 tribos bárbaras, lembra lá? E dessas 10 tribos bárbaras, 3 caíram e na cabeça do animal nasceu o quê? Um chifre pequeno, lembra lá? Que simbolizava o quê? Roma papal, o período de Roma papal. Só que agora em Daniel 8, esse chifre pequeno vem de novo, só que com um aspecto um pouco diferente. Obviamente, a gente tem depois da Grécia o reino de Roma. E olha só o que a Bíblia vai falar para a gente. Ó. De um dos chifres, desses 4 chifres, mas no original dá a entender que não é de um dos chifres, mas sim de um dos ventos. Olha só, de um dos ventos, um chifre pequeno saiu, né? E se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Preste atenção então comigo. Nasce esse chifre pequeno. Na profecia passada, a gente viu que esse chifre pequeno representa Roma papal. Mas aqui na profecia de Daniel 8, ele não só representa Roma papal, ele representa Roma nas suas 2 fases. Preste bem atenção. A sua fase imperial e a sua fase cristã, entendeu? Então ele representa Roma imperial e Roma cristã. Sempre quando o chifre pequeno ele atua na terra, ele está representando Roma imperial. E quando ele atua no céu, ele está representando Roma papal. Entendeu isso? Entende isso? Lembre-se disso. Olha só o que diz. Cresceu, continua dizendo, né? Um chifre pequeno se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Ou seja, na terra aqui. A terra gloriosa é Israel, é Jerusalém. Os profetas bíblicos entendem isso, que é Jerusalém. Então você vê o chifre pequeno atuando na terra com o Império Romano, destruindo Jerusalém, chegando em Jerusalém no ano 70, destruindo tudo, tomando todo o mundo de então. Só que depois ele muda de patamar. Ele sai da terra e vai para o céu. Preste bem atenção. Cresceu até atingir o quê? O exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Então a gente vai ver agora que esse chifre pequeno, ele também tem uma atitude, uma ação, não só na terra como Roma imperial, mas uma ação no céu. Mas nesse momento é com a sua fase de Roma papal, e que é o de fato que ele faz. A gente vai ver isso aí. Continuando, vai dizer assim, o exército lhe foi entregue com um sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então, esse chifrinho pequeno, quando estava representando Roma papal, ele fez tudo isso daí que a gente está falando. Uma das coisas que esse chifrinho pequeno fez, que saiu da cabeça desse bode, que saiu de um dos ventos, vai dizer assim, ó, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Quero enfatizar bem isso. Engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e deitou por terra a verdade. Lembre, chifre em profecia simboliza 2 coisas, rei ou reino. Então é isso que a gente vai ver agora. O que são essas coisas que esse chifre pequeno fez? A gente já viu que Alexandre o Grande, ele foi um grande... Esses 2 animais representam esses 2 reinos.
Cada chifre desses animais representam o rei da Média e da Pérsia, e o chifre do segundo animal, do bode, representa Alexandre o Grande em seu poder. E, de fato, esse chifre pequeno, como eu falei para vocês, representa Roma em suas duas fases. Lembre-se disso, eu vou enfatizar bem. Tanto na sua fase pagã, como um império contra Deus, quanto na sua fase papal. Num império a favor, se é que você me entende, a favor de Deus, só que era para misturar as verdades. O que acontece? Roma imperial vê que, de fato, o cristianismo estava aumentando muito. Um imperador chamado Constantino, ele vê que o cristianismo seria útil para ele e ele declara oficialmente o cristianismo como a religião oficial do império. Isso soou muito bom, muito bem aos olhos e aos ouvidos dos cristãos daquela época, né? Porque era poder de perseguidos a perseguidores agora. E de fato isso foi algo muito prejudicial, porque tudo de ruim do Império Romano começou a entrar dentro do cristianismo nessa fase papal. Olhando isso, o apóstolo Paulo, na beira da morte, falou assim, lá em Tessalonicenses: o homem da iniquidade, o império da iniquidade, ele já opera em nossos dias. Por quê? Porque ali a gente já tinha um imperador romano falando que era Deus na terra. Entendeu? O começo dessa cultura de Roma papal estava nascendo ali. E o chifrinho pequeno em Daniel 8 representa Roma em suas duas fases. A primeira no pagã e depois como Roma papal. E olha só o que esse chifrinho pequeno faz. Vamos recapitular aqui. Ó. O chifrinho pequeno faz assim. Ó. Ele cresceu até atingir o que, irmãos? O exército dos céus. Roma papal. Lembre-se de Roma papal. Lançou por terra as estrelas e as pisou. Tirou do príncipe do exército o sacrifício diário. A gente vai ver o que é sacrifício diário. O lugar do seu santuário foi deitado abaixo e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Essas 5 coisas. Mas o que é serviço diário? Quando você vai em Êxodo 25, verso 8, a Bíblia vai dizer assim, ó, Deus falando para Moisés: Moisés, faça um santuário para que eu possa habitar no meio do povo. E você lembra o que acontecia no santuário? Deus pediu para que ele fizesse um santuário aonde tinha o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Esse santuário era a habitação de Deus com o seu povo. E todos os dias nesse santuário acontecia o quê? A morte de um cordeiro. Um cordeiro de manhã e o outro à tarde. Simbolizava o quê? O perdão dos pecados. Se você olhar Êxodo 29 aí comigo, diz assim, ó: isto, pois, é o que oferecerá sobre o altar. 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Ou seja, todos os dias acontecia esse sacrifício. Isso era o serviço diário no antigo Israel. Parafraseando para você entender o que é o serviço diário, simplificando, era a intercessão, era a salvação do antigo Israel. Entendeu? O povo ia até o santuário para pedir perdão pelos seus pecados. Porque se ele tivesse pecado, feito algo grave, ele chegava até o sacerdote, comprava um animal, dependendo do pecado, ele comprava um animal e ele ia até o sumo sacerdote, até o sacerdote no santuário, e lá no santuário, esse sacerdote fazia os artifícios ali, e esse homem matava o animal pelo seu pecado, fora as ofertas pelo povo que acontecia continuamente. Ou seja, aquilo ali era a salvação no Antigo Testamento, porque aquele sacrifício daquele animal prefigurava o sacrifício de Cristo. Amém? Entende isso? Esse sacrifício prefigurava, e isso era o serviço diário, o serviço que acontecia todos os dias no santuário, a morte dos cordeirinhos, que era a intercessão e a salvação do povo. Isso é serviço diário. Quando o sacerdote, ele entrava para o lugar santo,
do santuário, dentro do santuário, à direita de quem entra, tinha a mesa dos pães da preposição. À esquerda tinha o candelabro, que você está vendo ali com as 7 tochas. De frente do véu tinha o altar de incenso, que jogava o incenso para o lugar santíssimo, para o sumo sacerdote não ver a completa glória de Deus e não morrer fulminado. Esse era o objetivo. Dentro do véu tinha o quê? A Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança, a urna contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e a lei de Deus. Em cima do propiciatório, ali aparecia entre os 2 anjos o Shekinah, que era o poder de Deus. Olha só que interessante. O sacerdote era o representante o sumo sacerdote, nesse momento, ele era o representante de Deus para o povo e o representante do povo para Deus. Entendeu isso aí? Ele era o representante de Deus para o povo e o representante do povo para Deus. No dia 10 do 7º mês do calendário judaico, acontecia o dia da expiação, que era o dia do juízo. A gente estudou sobre isso, né, Felipe, já? O dia da expiação, que era o dia do juízo, aonde só o sumo sacerdote podia entrar no santuário. Esse dia era conhecido como o serviço anual. Só uma vez ao ano isso acontecia, aonde os sacerdotes e o sumo sacerdote separava um bode para ser sacrificado e o outro bode, chamado de Azazel, ou bode emissário, para ser enviado para o deserto. Entendeu? E esse bode, Azazel, ele representava Satanás. Esse era o serviço anual. O serviço diário era o serviço da intercessão que acontecia todos os dias. Voltando aqui, a gente viu que o chifre pequeno acabou com tudo isso. Mas não com o sacrifício diário do antigo Israel, do que acontecia. Porque nesse momento, nesse momento da história, o tabernáculo israelita já não existia mais. Só poderia estar falando de um verdadeiro tabernáculo. Qual tabernáculo? O santuário que existe aonde? No céu. A Bíblia vai dizer em Hebreus 8 que o santuário que Jesus habita não é um santuário feito por mãos humanas, mas é o tabernáculo verdadeiro feito por Deus. Então, a gente chega à conclusão que existe um santuário lá no céu e também existe o sacrifício, o serviço diário lá. Obviamente, cordeirinhos não são mortos lá todos os dias, obviamente, mas o cordeiro verdadeiro que morreu está lá intercedendo por nós. Então, o fato do chifre pequeno tirar do príncipe do exército o sacrifício diário mostra que ele tomou o lugar desse Jesus no santuário. E não foi isso que aconteceu? O que Jesus está fazendo por nós lá no céu hoje? Ele está intercedendo e fazendo a obra de juízo, não é isso? É isso que ele está fazendo? Roma papal, com o chifrinho pequeno, quando esteve aqui nessa terra, ela dizia, parafraseando para vocês, ela dizia assim, olha, você, pessoa normal, povinho aí, você não pode orar a Deus, você tem que vir até nós. Aí você ora para a gente, que aí a gente ora para Deus por você. Você está vendo? Ela tomou o lugar da intercessão. Ela deitou por terra o sacrifício, o santuário. O lugar do seu santuário foi deitado abaixo. As pessoas na Idade Média tinham que pagar indulgências para um parente que, segundo ela, estava no inferno e agora iria para o céu. Se o irmão Neudi fosse lá, ou qualquer irmão aqui, e pagasse assim, R$200, a pessoa saía do lugar onde ela estava e ia para o céu. Ou seja, nas cruzadas, as pessoas iam lutar nas cruzadas, entendendo assim, se eu morrer aqui eu tenho vida eterna, porque o Papa me deu vida eterna para lutar na cruzada. Isso é tomar o lugar de Deus, se colocar como Deus. Isso é tomar a intercessão e deitar por terra a verdade sobre o santuário. E olha só, a Bíblia vai dizer que ele deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Roma papal, ela muda os 10 mandamentos, a lei de Deus, a gente viu isso na semana passada. Ela tira o 2º mandamento, que é para não obedecer, para não se curvar sobre imagem de escultura, tira o mandamento e acrescenta outro. E tira também o do sábado e substitui pelo domingo. E para não ficar com 9, ela divide o 10º mandamento em 2.
Então, a Bíblia falou para a gente na semana passada, em Daniel 7, que Roma papal ia cuidar de mudar os tempos e a lei. E ela falsificou o que, irmãos? Ela falsificou o sistema do santuário, o chifre pequeno falsificou o sistema do santuário. Ela pegou para si o que acontecia lá no céu. De fato, se você olhar todos os detalhes de Roma papal e como ela atua hoje, é muito parecido com o que acontecia no antigo Israel. O líder principal, o Papa, como sendo o sumo sacerdote. Depois os padres como sendo os sacerdotes. A intercessão, entendeu? Eles, de fato, quando é feito na missa lá, matam a Cristo sempre, todos os dias, todo domingo fazendo lá a Eucaristia, né? Ou a Santa Ceia. Porque eles dizem que é literal Cristo está morrendo ali. É um sistema totalmente falsificado do santuário. Totalmente falsificado do santuário. E a Bíblia profetizou isso para a gente, que esse chifrinho pequeno iria fazer isso. Esse chifre pequeno iria fazer isso. Mas, irmãos, de fato, hoje a gente está entrando na primeira parte da profecia de Daniel, capítulo 8. Na primeira parte da profecia de Daniel, capítulo 8. Onde fala sobre esse Cristo que é nosso intercessor. Ele intercedeu por nós. Hoje aqui, a gente identificou quem são esses animais, quem é esse chifre pequeno em suas duas fases. Só que eu quero que você entenda que Daniel 8,13, Daniel desolado com isso, vendo isso desolado, ele pergunta para Deus. Depois ouviu um santo, que era um anjo, que falava comigo, e disse: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ou seja, Daniel pergunta: até quando vai durar isso? Até quando esse chifre pequeno vai ter esse poder todo? E o anjo responde para ele uma coisa muito importante. Um tema que a gente vai entrar fundo na semana que vem. E um tema que você está aqui hoje na igreja porque um dia alguém leu esse verso aqui. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela nasceu desse verso. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não nasceu de uma briga entre dois pastores, entre o pastor da presbiteriana e o pastor da congregação. Não. A Igreja Adventista não nasceu de uma briga entre a congregação e outra igreja. Aí fizeram uma igreja. Não, ela não nasceu. Ela nasceu da Bíblia, de um movimento profético. Esse é o diferencial. E o anjo disse, e ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E ele está falando sobre o santuário celeste, porque o santuário israelita não estava em vigência quando Daniel estava na Babilônia. Ele não estava construído, pelo contrário, ele estava destruído e os utensílios estavam na Babilônia. Na semana que vem, a gente vai falar sobre esse tema aqui. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Isso daqui você não pode perder. Você tem que vir na semana que vem. Porque esse aqui é o momento pelo qual eu e você, nós existimos. A Igreja Adventista, ela tem uma identidade, e é uma identidade profética. Ela nasceu desta identidade, de uma profecia bíblica. Isso é muito rico. Apocalipse e Daniel profetizava a respeito de um remanescente no tempo do fim, da qual você faz parte. Cristo, atualmente, ele está intercedendo por nós no santuário celestial. A reforma protestante veio a esse mundo para poder quebrar a atuação do chifre pequeno, para poder destruir todas as obras que o chifre pequeno fez. Só que, infelizmente, a Bíblia vai dizer em Apocalipse 13 que esse chifre pequeno, simbolizado por agora uma besta que emerge do mar, vai voltar ao poder. De fato, vai voltar a ter o poder civil e religioso. E nós, como cristãos, vamos ser perseguidos por verdades que nós carregamos. Uma dessas verdades é a intercessão de Cristo no santuário celestial. Olha só que interessante, pensa comigo isso aqui. Antigamente, as pessoas no antigo Israel, ele tinha que ir até o santuário para poder pedir perdão pelo seu pecado. Era uma burocracia danada.
povo de Israel inteiro via a pessoa andando até o santuário com o animal, e todo mundo vendo, lá vai o pecador. Hoje o véu foi rasgado. Quando Cristo morreu na cruz, o véu se rasgou, e você tem acesso a esse Deus no seu quarto, na sua sala, na sua casa. Só que o empenho de Satanás é fazer com que eu e você, a gente se ocupe com tantas coisas, que a gente esqueça de orar, que a gente esqueça de se ligar a esse intercessor. Antes, Roma papal fez de todas as formas para nos desligar desse intercessor. Só que atualmente o inimigo ele trabalha com outros artifícios hoje, com outros tipos de chifre pequeno, para nos desligar desse intercessor. Olha só que magnífico! As pessoas antes tinha uma burocracia para chegar até Deus para pedir perdão pelos seus pecados. Hoje, só basta você se ajoelhar em seu quarto, que o nosso verdadeiro intercessor está lá no santuário celestial, diante do Pai, com o seu nome na mão. Isso é muito rico. Isso é um privilégio para a nossa geração, que as outras gerações não tiveram. Quando você chegar lá no céu, quando Jesus voltar, e você chegar lá no céu, e você dizer isso para Davi, ele vai ficar maravilhado, que você tinha acesso ao céu ajoelhando em casa. Só que será que você vai dizer que você orava uma vez ao dia? Ou às vezes nem orava? Eu fico imaginando Davi entendendo isso, ele ia orar o dia inteiro, falar com Deus o dia inteiro, porque ele sabe que ele tem esse intercessor, que ele sabe que ele tem essa obra de juízo ao favor dele. A Bíblia vai dizer que Jesus ele é nosso juiz e nosso advogado. Se você tiver numa causa judicial e o seu juiz e o seu advogado for o juiz, tem como você perder essa causa, sim ou não? Não tem como você perder, é impossível. Só se você largar a mão e ir embora, é impossível você perder. E você tem ele como seu advogado e juiz. Por isso que é importante, e eu faço esse apelo a você: aceite a Jesus como seu Salvador. A Bíblia fez questão em mostrar pra gente, desde o capítulo 1 de Daniel, que Deus está no controle da história. Deus ele quer renovar a sua casa, Ele quer renovar a sua vida com Ele, e Ele está te chamando. Talvez esse seja o último convite que Ele está te fazendo, o último convite para você se render diante dEle, para você se colocar diante dEle, para você ser batizado. A gente tem aqui o irmão Celinê com o pastor Paulo que está entrando aqui agora, para ser batizado. Um momento único, eu lembro até hoje, eu era pequeno do meu batismo. Um momento único na nossa vida, que jamais você vai esquecer. Irmãos, se tem alguém aqui que um dia deseja, assim como o irmão Celinê, passar pelas águas, eu convido você a vir aqui nessa frente. Nesse momento, vem cá. É muito importante isso. Se você um dia deseja ser batizado, eu convido você a vir aqui, né? Pode vir, irmão. Fica aqui do meu lado. Fica aqui do meu lado. Se um dia você deseja ser batizado na água, é importante que você venha aqui. E ser batizado é demonstrar publicamente que você deu a sua vida a Cristo. Vem cá, meu irmão. Tudo bem, Chagas? É você demonstrar publicamente que você deu a sua vida a Cristo. Vem cá, Felipe. Vem cá, André, junto com seu amigo. O André e o Felipe são irmãos em Cristo e primo na vida secular, né? Estão aqui também o Charles e a Cíntia. Louvado seja Deus por essa decisão. Louvado seja Deus pela decisão de vocês. O que está acontecendo aqui hoje, irmãos, não vem fruto de força humana. É fruto daquilo que Deus faz. Se você também acha, meu irmão, que você um dia, você já até passou pelas águas, mas você andou por caminhos tortuosos, fez coisas erradas, porque a nossa vida é uma vida de quedas, a gente cai. Se você acha que você precisa renovar o seu voto com Deus, eu te convido a vir aqui na frente também. Se você acha que você precisa renovar, às vezes através pelo rebatismo, eu chamo você aqui. Entenda isso. Se entregar a Cristo nunca é tarde. Enquanto o nosso intercessor está no santuário celestial, se entregar a Cristo
É uma dádiva, é um privilégio para nós. Louvado seja Deus pela vida de vocês. A igreja aqui de Concórdia, a igreja central de Concórdia, ela ama cada um de vocês que aqui estão e dão o 100% ao apoio à sua decisão. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe. Eu vou convidar agora, nesse momento, eu quero fazer uma oração pelas pessoas que estão aqui e pela decisão. Oremos. Senhor, o irmão Selinei vai ser batizado daqui a pouco, mas aqui estão pessoas que são candidatas e querem se entregar a Ti. O Senhor está no santuário aí agora, como diz a Bíblia, com o livro da vida nas suas mãos, com cada nome, Pai, com o nome de todos eles que aqui estão. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, possa interceder por essas pessoas, por mim, por toda a igreja, Pai. Nós queremos, Senhor, estar salvos e estar no céu, Pai. Quando o Senhor voltar, a gente quer ser levado junto contigo, Pai. Em nome de Jesus, a gente agradece. Amém. 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 Pode voltar ao lugar de vocês. Nesse momento, irmãos, o pastor Paulo tem umas palavras a dizer. Irmãos, nós temos o privilégio de ver esse momento mais especial, marcante. É tão marcante esse momento que, assim como há um registro, né, do dia que a pessoa é batizada, há um registro, tem o certificado, existe uma ficha, um cadastro onde a pessoa preenche, assina, e depois a pessoa é dada a entrada como membro da igreja. E Jesus disse: o que é ligado na terra será também ligado no céu. Então, meus queridos, esse é um momento mais especial e mais marcante. Por isso, a maior certeza que nós temos que ter é a certeza da salvação em Cristo. A maior decisão que nós tomamos em nossa vida é a decisão ao lado de Jesus Cristo. E essa decisão o nosso irmão tomou. Amém? Amém. E Jesus disse, irmão Selinete, que aquele que me confessar, aquele que tem coragem e fé de me confessar diante dos homens, eu vou confessar o seu nome diante do Pai. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Jesus dizendo para ti: este também é meu filho amado. Amém? Amém. Filho amado que traz alegria ao estar aqui nesse momento tão importante. E com certeza, irmão, você veio guiado pelo Espírito Santo, mas não veio sozinho, né? Quem foram as pessoas que ajudaram você a tomar essa decisão? Coloca ali. Família. Minha esposa e amigo também, irmão da igreja. Pode chamar. Pode vir todos aqui. René, Yolete. Pode vir todos aqui na frente. Raguel também. Raguel. Irmão Raguel. Tudo aqui, ó. Aqui do ladinho, aqui do ladinho. Aqui tudo do ladinho. E irmão Isso. Noel. Irmão Noel também. Vem cá, irmão Noel. Isso. O nome dele. A vontade, irmão, é chamar todos, né? Todos. Ele chamou aqueles que mais estiveram mais próximos. Mas faz o seguinte, de vocês três aqui, vem pro lado, para poder todo mundo ver. Não, a irmã pode ficar aqui, que aí dá o ângulo, né? E os irmãos aqui ficam bem pertinho para todo mundo assistir. Ninguém ficar de fora dessa festa. Amém, irmãos? Amém. Amados irmãos, que alegria, não é verdade? Então, irmão, fica só um pouquinho mais no cantinho ali, irmão. Se escora bem aí. Dá um jeito aí, irmão. Isso aí. Certo? E agora, então, nós vamos ver esse momento, tá bom? Depois desse batismo, eu queria chamar aquelas pessoas que vieram aqui, tá certo? Tomando a sua decisão, tá bom? Nosso Deus, nosso Pai amado, nós te louvamos, ó Pai, pela decisão do nosso querido irmão Selinete. E louvado seja também, irmão, a sua decisão. E agora, na certeza de que você
é uma nova criatura em Cristo, pelo sangue, pela graça do Senhor Jesus. Você foi purificado, santificado pela sua graça maravilhosa. Também através da amizade, o carinho, a intercessão, o trabalho, as orações desses nossos queridos irmãos que contribuíram para a sua decisão, como ministro do Evangelho, para a certeza do perdão dos seus pecados, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Fica bem pertinho os pés aí. Agora coloca a mão no nariz. Dobra o joelho. Louvado seja Deus, irmãos. Amém. Vamos dar uma salva de palmas. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome de Deus. Pode cumprimentar aí os nossos irmãos. Isso. Meus queridos, eu queria chamar aqueles que vieram à frente recente agora, demonstrando o seu desejo de ser batizado. Pode vir, vem aqui. Só para você sentir um pouquinho como essa água é uma bênção, né, irmão? Qual é a emoção desse momento, irmão? A emoção de ser batizado é uma graça de Deus. E me satisfaz hoje por meu ser batizado hoje. É uma benção de Deus para mim. Você está feliz, irmão? Estou feliz, muito, muito, muito feliz. Você pode dizer que se hoje é um dos dias mais felizes, ou talvez o dia mais feliz da sua vida em Cristo? Sim, um dia mais especial para mim, mais feliz da minha vida. Amém. E essa alegria você gostaria que cada um deles também experimentasse, é isso? Sim, sim. Pode ser. Amém. Então você só coloca aqui a mão na água para ver que bênção é ser batizado. Vocês colocam isso só para vocês sentirem como é uma bênção. Olha que aguinha abençoada, né? Mais num frio desse aqui, né? Coisa boa, né, irmão? Maravilha. Então, porque às vezes a pessoa tem receio, né? Puxa, como é que será que é essa água aí para ser batizada, né? Mas graças aos nossos queridos irmãos aí que ficam na retaguarda aí, que preparam com muito carinho esse momento, eles sabem que é especial. Louvado seja Deus por nossos irmãos diáconos, diaconisas, que cooperam para que esse momento seja um momento também muito feliz e agradável. E eu fico muito feliz, mas a nossa alegria é pequena diante da alegria do céu, pela decisão de vocês, tá bom? Que vocês coloquem como maior propósito de vida, serem batizados. Não só ser, porque o batismo é a nossa entrega. Depois tem a permanecer. Então que vocês possam estar com Cristo e permanecer com Ele. Como disse o pastor, até nós podermos encontrar com Ele nas nuvens dos céus. Amém? Louvado, engrandecido seja o nome de Deus, tá bom? Parabéns pela decisão de vocês. A gente sabe que é em meio a lutas, mas a gente pode ter certeza que Cristo, o grande general, está ao nosso lado. E Ele nos dá certeza da vitória, amém? Que Deus abençoe, viu? Nós depois não deixa de dar o nome de vocês ali, principalmente vocês dois, né? Para a gente poder visitar e orar com vocês, tá bom? Com o pastor aqui. Nós teremos uma mensagem especial agora de louvor e engrandecimento ao nosso Deus. Intensa é bem maior que tudo, enfim, tua graça hoje me alcançou, teu amor, teu mistério eu sei, de joelhos eu te adorarei, pois tua graça
hoje me alcançou tua graça. Me alcançou. Amém. Bom, e neste momento eu convido a vocês que ficamos de pé e vamos cantar o hino Mensageiros. Tem dias que nem sei dizer, não tenho motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar os meus joelhos dobrar e orar perante Deus, me inclinar, chorar e abrir o meu coração. E abrir o meu coração. Já posso ver o sol brilhar, o vento, a paz vem soprar. Sem hesitar, irei sair, de meu Jesus vou falar. Sou mensageiro do Rei, Senhor. Sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar. Que Jesus vai aqui voltar. Sou mensageiro do Rei, Senhor. Sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar. Que Jesus vai aqui voltar. Amém.
Então, pode sentar. Na sequência aqui, nós vamos entregar, então, o certificado, né? O material de bem-vindos à família de Deus. E eu queria lembrar a vocês, nesse programa que nós vamos ter o próximo sábado lá na igreja do Irani, a gente vai colocar no grupo da igreja, nós vamos pôr ali a localização, certo? Para que você possa saber aonde é lá a igreja, certo? Se você precisar mais informações, você pode conversar comigo a respeito de detalhes, informações, né? Mas a cidade de Irani é uma cidade pequena, então não é difícil você encontrar a localização. É uma cidade bonita, tem uma boa praça lá. Se você até quiser ir um pouco antes, é um lugar bem bonito. E nós convidamos você que já tem uma camiseta do Amigos de Fé, você ir vestido com a camiseta Amigos de Fé, tá bom? Então vamos lá, irmão Neudi, pode vir aqui. Serenete, quem você gostaria que entregasse aqui o certificado e o material aqui para ti? Tá ok, então. Pode ser o pastor, então. Já temos aqui, então. Deus abençoe, irmão. Pode ir pra foto, hein? Isso, vamos pegar aqui, né? Eu tenho que entregar, né? Ali, ó. O que mais eu queria falar aqui? Irmão, seja bem-vindo à família de Deus, tá certo? Aqui você tem uma família, né? Sei que você já tem familiares aqui também, mas agora você tem uma família imensa. Eu sei que você já se sentia acolhido aqui na igreja, né? E nós, como irmãos, já de uma caminhada há mais tempo, né? Estamos sempre prontos aqui e lembrar de apoiar nosso irmão, ajudar nosso irmão por meio das nossas orações, né? E tudo o que estiver ao nosso alcance. E Jesus diz para você, especialmente, e também a todos nós: seja fiel, irmão, até o final, e Deus quer conceder para você a vida eterna. Amém? Amém. Eu queria chamar o irmão Hagel aqui, e ele vai nos abençoar com a última oração de despedida, tá bom? Então que Deus abençoe, muito obrigado pela sua presença, nós nos sentimos muito felizes e honrados com a sua presença. Quarta-feira, às 7h30, nós temos o culto especial de oração. Sábado, 9 horas da manhã, nós temos a programação normal aqui, Escola Sabatina, desde as 15 para as 9, né? Escola Sabatina, depois o culto. E na sequência, no domingo, então, a programação, o estudo do livro de Daniel. Vamos colocar em pé, pedir a bênção especial de Deus. Logo após o nosso irmão, ele vai sair primeiro para então poder receber os nossos cumprimentos ali no final, tá bom? Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor faz para nós. Obrigado por esse irmão Selinete, que hoje toma uma boa decisão, que ajuda ele cada dia para ficar perto de Ti. Amém. Ajuda ele e que permite que o Espírito Santo continue a trabalhar nele e a sua família. Amém. E a cada um de nós, que um dia vai tomar uma boa decisão também para andar contigo, Pai. Abençoa essa semana, abençoa cada visitante, cada irmão que está aqui presente e a cada família. Abençoa toda a igreja. Nós te pedimos tudo isso em favor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então...